Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia, e hoje nós escolhemos um tema muito falado, muito discutido, mas que ainda gera muita confusão para as empresas, que é o fenômeno da pejotização. E para isso eu estou aqui com o Dr. Bernardo, coordenador da área de Direito do Trabalho do R. Fonseca Direito de Negócios, para falar para a gente um pouco sobre esse assunto. Dr. Bernardo, bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo tempo aí na sua agenda para nos ajudar a entender um pouco mais sobre pejotização. Claro, Ranilson, eu fico feliz pelo convite, estou à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas. E nós vamos começar do começo, né? Quando a gente fala de pejotização, tem um senso comum em torno do assunto e a gente queria que você explicasse para nós o que seria esse fenômeno que tomou conta de muitas empresas de pejotizar. O que é, sobre a ótica legal e a ótica das empresas, a pejotização? Vamos começar definindo, então, o que seria a pejotização. Pejotização nada mais é do que contratar uma pessoa física através da sua pessoa jurídica. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero contratar você como diretor comercial, né, da empresa, só que ao invés de eu contratar o Ranilson, CPF, eu peço para que ele constitua uma empresa, um CNPJ, às vezes ele já até tem esse CNPJ constituído, e eu vou contratar a pessoa jurídica da qual ele faz parte, como sócio. Né? Então, eu faço um contrato civil, né, uma relação comercial de prestação de serviço, muitas das vezes, e ao invés disso, eu fujo daquele clássico ali da relação trabalhista, né, pessoa física com a contratante, empregadora, pessoa jurídica. Então, é isso que seria a pejotização, né? Antes de 2017, quando nós tivemos a reforma trabalhista, o nome pejotização era sinônimo de fraude trabalhista, automaticamente. Né? Isso era extremamente vedado, era rechaçado na Justiça do Trabalho, então falava de pejotização, automaticamente a gente entendia como fraude. Não é bem assim hoje, né? Em 2017, então, nós tivemos a reforma trabalhista, que trouxe algumas alterações na lei de terceirização, tá? E é bom deixar bem claro que pejotização e terceirização são conceitos diferentes, mas que se equiparam, e aí a gente pode detalhar isso um pouco mais. Mas com essa mudança legislativa em 2017 e posteriormente em 2018 com o STF, né, reconhecendo como constitucional essa lei, que permite que toda empresa terceirize a sua produção, seja aquela meio, né, aquela atividade meio, que a gente conhece como serviço de limpeza, segurança, serviços administrativos, a contabilidade, o jurídico. Então, o que não é o core da atividade, né, o coração da atividade, o que gera valor, que está na ponta final de entrega, a gente poderia terceirizar. Em 2017, 2018, com a validade, né, o reconhecimento da constitucionalidade pelo STF, se permitiu terceirizar, inclusive, a atividade fim. Então, hoje nós podemos ter empresas que não têm nenhum empregado vinculado a ela. Como, por exemplo, nós podemos ter um hospital em que todo o quadro de médicos e enfermeiros são terceirizados. Então, eu tenho uma outra empresa prestando serviço. Caso de engenharia também, que é muito comum hoje. Eu tenho uma empresa de engenharia, eu tenho a ideia, né, eu tenho a carteira de clientes, mas todos os meus prestadores de serviços estão fora da minha empresa. Então, essa mudança, né, tanto legislativa quanto de posicionamento do STF, trouxe essa mudança de visão, né, do empresário, em que ele buscou alternativas para que pontos chaves ali do negócio, talvez uma pessoa mais especializada, né, que tivesse uma maior autonomia, pudesse ser contratado como PJ, né? Então, isso que deu impulso a essa onda de contratações de pessoas jurídicas, seriam de PJs. E aí você trouxe uma informação muito importante, porque a ideia é que talvez muitas pessoas, né, ainda tenham de que a pejotização não seria algo legal. E é extremamente legal, como você acabou de explicar. Agora, por que ainda tem empresa, se é legal, por que tem tanta empresa errando? Né? A gente assiste ainda processos na Justiça do Trabalho, onde você tem essa
modelo de contratação via PJ, mas que tem essa questão do vínculo. Uhum. Por que as empresas, na sua opinião, ainda erram ao adotar esse modelo, Uhum. já que ele é legal? Sim. O primeiro, assim, o erro básico, né, é equiparar, então, esse prestador de serviço, alguém que, está fora da instituição, mas que presta um serviço para ela, com o empregado, aquele que tem um registro na carteira de trabalho, que cumpre jornada, que está ali de segunda a sexta, de 8 às 18, né, que tem que prestar contas, que tem que pedir autorização para ausentar o trabalho, que tem que pedir férias para poder tirar essas férias e ter a autorização para isso. Então, essa pessoa, né, que é um CLT formal com registro, ela é diferente do prestador de serviço, nesse modelo PJ. Então, o principal erro é o quê? É a empresa contratar um prestador de serviço, nesse modelo de contratação, né, essa relação civil, e achar que ele é um empregado. Então, passar a exigir horário de trabalho para esse PJ, é, exigir que ele justifique as ausências, não autorizar, por exemplo, uma ausência para fins de férias. Então, essa confusão de papéis, isso é o principal fator que leva, né, às discussões judiciais. Então, a gente vê hoje, né, os processos que vão estar discutindo a questão da pejotização o PJ ali, ele vai pedir o vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, porque a alegação é que ele não teve esse vínculo, né, comercial, mas sim um vínculo trabalhista formal, tá? Então esse é o principal erro. Essa confusão de não entender o modelo e achar que é Uhum. só uma forma menos onerosa de contratação, né? Não é esse o caminho, né? Não seria esse. E você comentou, Bernardo, sobre a questão dos hospitais, sobre Uhum. as empresas de engenharia. Uhum. Existe algum outro segmento que Uhum. a gente poderia pensar que teria um perfil de empresa ou de negócio mais sensível à pejotização, mais Uhum. adequado? Ou não, olha, esse segmento aqui é perigoso, não deve Uhum. usar. Existe algum segmento que se destaca ou Uhum. pela aderência ou pela Uhum. não aderência ao modelo? Uhum. Tem sim. Apesar que hoje, como eu disse, né, a legislação ela autoriza a terceirização, né, a transferência da unidade produtiva para fora da empresa, então a gente poderia pejotizar dentro, né, cumprindo esses requisitos legais ali de não criar esse vínculo, né, com o prestador de serviço para todas as atividades, mas de fato algumas são mais aderentes a esse modelo, inclusive o próprio judiciário já vem reconhecendo atividades em que existe uma hipersuficiência, uma condição financeira maior daquele prestador, uma autonomia técnica, então trabalhos intelectuais a gente conseguiria facilmente justificar essa terceirização dentro desse modelo de pejotização. Então, engenheiro, como eu disse, médicos, a gente poderia, e é muito comum na área de tecnologia, então hoje a gente trabalha com algumas empresas em que o próprio, vamos dizer assim, a própria pessoa ela já propõe esse modelo, né, em que ela vai se tornar um prestador de serviço para contratante e não um empregado formal. Então, na área de tecnologia é muito comum, na área de marketing, produção, né, essa área mais voltada para a criação de conteúdo é muito comum, e alguns setores clássicos que a própria lei, a lei específica, vai autorizar. Então, no caso de salão de beleza, profissionais de estética, a gente tem expressamente autorizado na legislação que esse profissional seja um MEI, microempreendedor individual. Tem também o caminhoneiro, né? Então, o transportador autônomo de carga. Ele permite que essa pessoa constitua uma pessoa jurídica para poder prestar esse serviço. Então, são alguns setores, de fato, são mais aderentes, mas com uma análise, né, de risco, entendendo o negócio da contratante, o perfil da vaga que ela está querendo disponibilizar, né, as características ali do dia a dia, da prestação de serviço, a gente consegue dizer se é mais aderente ou menos aderente a esse modelo de contratação. Bernardo, mas inevitavelmente os empresários ainda enxergam na pejotização Uhum. uma forma menos onerosa de se trazer, às vezes, um profissional mais qualificado e remunerá-lo melhor em função da não incidência de alguns encargos, algumas verbas trabalhistas. Uhum. Tem algum cenário que te ocorre onde o modelo CLT
sobre a ótica apenas da onerosidade agora que a gente está falando, né, Tá. da questão do custo para o empresário. Uhum. Existe algum modelo, algum tipo de empresa, alguma situação em que contratar um regime de CLT sairia menos oneroso do que no modelo de pejotização? Ou o modelo de pejotização sempre vai ser mais competitivo sobre a ótica do custo? Vamos imaginar Tá. duas pessoas com mesma remuneração. Uhum. Uma no formato CLT, outra no formato PJ. Parece uma pergunta óbvia, mas Uhum. é uma coisa que ainda gera muita dúvida. Uhum. Na sua opinião, tem alguma situação onde isso fica melhor no modelo CLT do que no modelo PJ? Assim, a gente, financeiramente, se a gente analisar os 2 cenários, de fato, comparando sempre o modelo PJ, vai ser financeiramente mais vantajoso. No entanto, é importante fazer a análise do risco, porque eu não posso, e aí é uma ideia mal formada, né, que eu poderia pejotizar toda a minha empresa, né, desde a recepção, por exemplo, até o meu diretor. E isso não é verdade. Então, dependendo da função, a gente esbarra nessa impossibilidade de contratar dentro desse modelo, o que tornaria mais oneroso, porque o risco de um reconhecimento de vínculo seria maior e, consequentemente, o pagamento das verbas, né, multa, INSS, enfim. Então, dentro desse modelo, pensando financeiramente, eu acho que primeiro tem que analisar o risco, e algumas funções não caberia a pejotização, o que tornaria mais caro. Entendi. E você falou uma palavra que sempre nos visita aqui nos nossos episódios, que é o risco, essa gestão do risco. Uhum. Eh, Quais são os principais riscos que o empresário corre quando ele faz a pejotização mal feita, como você já tem explicado aqui para gente? Na sua opinião, você que também já trouxe aqui em outros episódios sobre a questão da gestão dos riscos trabalhistas, né, um trabalho tão importante que tem que ser feito por qualquer tipo de empresa, Uhum. nessa ótica da pejotização, quais são os principais riscos que o empresário se expõe quando, obviamente, ele faz ela de forma errada? Sim, sim. Nessa análise de risco, né, então, como eu disse, vamos analisar a vaga, né, o que está sendo divulgado. Dependendo do modelo, do que eu pretendo para aquela vaga, eu não consigo pejotizar, né. Então, até para poder fazer uma diferenciação, a pessoa, para ser reconhecida como empregada, ela tem que reunir 5 características: pessoa física, pessoalidade, então ela não pode substituir por uma outra pessoa, ela não pode mandar o irmão, o primo dela prestar o serviço no lugar, né, então a pessoalidade. A habitualidade, então ela recorrentemente vai prestar o serviço e também a empresa demanda aquele serviço com recorrência, então é o terceiro requisito. A onerosidade, então eu trabalho e recebo um salário em contrapartida, e o principal requisito da caracterização do vínculo, que é a subordinação. Então, ser subordinado é seguir as ordens da empresa. Então, características da subordinação: registro de ponto, justificar as ausências, Atestado médico, né, tem empresa que atestado ele já viu, o clássico. exige do PJ que ele leve um atestado médico. E isso é incompatível com a A característica, com a natureza natureza. do que se propõe, né? Perfeito. Então, assim, isso seria para o CLT, que é reunir essas 5 características. Quando a gente fala do PJ, às vezes o PJ ele vai reunir essas 4 primeiras, mas a subordinação não pode estar presente, né. A subordinação do PJ é uma subordinação com relação ao objeto do contrato. Então, eu contratei, acordei ali a entrega de um serviço. O que eu posso combinar com ele é dele prestar as informações, os marcos temporais daquele contrato, mas jamais vou exigir que ele preste o serviço, de segunda a sexta, de 8 às 18. Se ele quiser trabalhar à noite e, vamos dizer assim, folgar durante o dia, isso seria possível, né. A questão do atestado, como você disse, ele precisou de ausentar, de não atender uma ligação, eu não posso exigir isso dele. Então, o PJ ele está vinculado à entrega do serviço. Eu cobro dele a entrega, né, os prazos, o que foi acordado. Jamais, cobrar essa subordinação clássica da relação de trabalho. Então, essa é a primeira análise. E a partir disso, né, pensando na pejotização mal executada, mal planejada, para um cargo que é incompatível,
seria o primeiro uma discussão a respeito desse vínculo. Então, o sócio dessa pessoa jurídica, ela vai pedir o vínculo com a contratante, né? Se a justiça reconhecer que existe essa fraude na relação, pode descaracterizar o vínculo civil, comercial e reconhecer o vínculo de emprego. Esse é o, vamos dizer assim, é o risco mais clássico. No entanto, tem um risco que dentro daquela matriz de probabilidade e impacto, né, a probabilidade ela é menor, mas é um impacto tremendo, porque se eu tenho uma empresa em que isso é comum de ter, né, às vezes um setor que todos são PJs e reconhece que aquela relação ali não é comercial, o auditor fiscal do trabalho, ele pode descaracterizar aquela relação civil, mesmo o PJ falando, não, eu sou prestador de serviço. Então, o auditor, ele descaracteriza a relação e vai ser cobrado INSS, né, da empresa e do, vamos dizer assim, do empregado, do prestador de serviço e também o imposto de renda. Porque quando eu tenho essa relação não através da pessoa física, o cálculo do imposto de renda é diferente. Então, existe um interesse do próprio órgão fiscalizador, né, que a gente pode falar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, sobre essas relações. Então, precisa de ser muito bem estruturado, pensado para poder fugir desses dois principais riscos, que é um risco até mais fiscal, né, e o outro da relação reconhecida na Justiça do Trabalho. Bernardo, e já que existe essa possibilidade, né, de ter um modelo PJ ou modelo CLT, qual que seria o primeiro passo que uma empresa deve tomar antes de decidir? Vou trazer um profissional para trabalhar na minha empresa. E tem que decidir se ele vai vir na modalidade PJ ou na modalidade CLT. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é analisar o perfil da vaga. Então, eu vou identificar as características, se eu quero exigir mais subordinação daquela pessoa, como nós dissemos, controle de horário, de frequência, justificar a ausência, férias. Existindo subordinação, eu vou ter que adotar o modelo CLT. No entanto, se for um perfil de vaga criativo, de maior autonomia, técnica, financeira, essa pessoa ela pode vir dentro desse modelo de prestação de serviço, de PJ. Então, o primeiro passo é analisar o perfil da vaga e entender o que eu espero dessa pessoa e o que eu vou exigir dessa pessoa ao longo do contrato de trabalho, tá? Ou de prestação de serviço. E aí você falou uma palavra-chave, contrato, né? Ou de prestação de serviço ou contrato de trabalho. Quando a empresa opta por um modelo PJ, um contrato bem feito é o suficiente? Basta ter um bom contrato para suportar essa relação ou não? Só o contrato ele não resolve todos os problemas? O bom contrato, ele é o início de uma boa relação. Então, é super importante ter um contrato bem estruturado, um contrato que dentro dessa relação de pejotização, que hoje o fato de não existir uma legislação específica, um entendimento jurisprudencial consolidado a respeito dos requisitos desse contrato, a gente equipara muito aos contratos cíveis, né? Então, contrato de prestação de serviço, o contrato de representação comercial, o próprio contrato de terceirização. Então, a gente vai analisar o que esses contratos exigem para a gente trazer dentro dessa roupagem de PJ. Então, é muito importante a consolidação desses requisitos que a gente chama de requisitos objetivos do contrato, mas a gente não pode parar por aí. A partir do contrato bem estruturado, surgem as obrigações do dia a dia, o dia a dia da relação. E é aí que mora o perigo. Então, o dia a dia, ele precisa de ser pensado dentro da prestação de serviço. E o principal ponto é não caracterizar a subordinação, como nós dissemos aqui, para o prestador de serviço. Então, se eu tiver essa diferenciação, né, das relações, já é um caminho bem estruturado. Mas o dia a dia tem um peso gigantesco, porque na Justiça do Trabalho, nas relações trabalhistas, tem o princípio que chama da primazia da realidade sobre a forma. Então, eu não posso pensar só no contrato, né, mas
eu também não posso pensar só na realidade, porque essa realidade muitas vezes precisa, nesse caso, de refletir o contrato. Então, é um trabalho em conjunto, nascendo com um contrato bem estruturado e pensando no dia a dia desse prestador de serviço também. Isso que você falou é muito interessante, porque às vezes a forma jurídica é de um contrato PJ, mas a essência econômica é uma relação trabalhista. Então, vai prevalecer a essência, Vai em prevalecer detrimento da assim. forma. Não basta colocar um título, contrato É. de prestação de serviço, se a essência é outra, Sim. né? E pelo que a gente está entendendo, e aí você me corrija se eu estiver entendendo errado, eu posso ter perfeitamente na minha empresa, então, parte das pessoas trabalhando como seletistas, né, que se Uhum. diz, e parte trabalhando como PJ. Isso é verdade? Posso ter? Sim, perfeitamente. É como nós dissemos, essa diferenciação das funções, entender as características e o que eu vou exigir daquela pessoa ou prestador é o que vai diferenciar. Então, os serviços mais operacionais, eu, eu tendo a vincular nesse formato de contrato de trabalho, assim, o formato clássico. Serviços mais autônomos, diferenciados, mais específicos, técnicos, eu posso, né, dentro de uma análise de risco, fazer a terceirização, né, contratar como PJ. Então esses 2 modelos, eles convivem perfeitamente bem dentro de uma estrutura, né. Agora o erro muito comum é achar que uma pessoa, né, então, por exemplo, o Ranilson, CPF, ele tem um vínculo seletista, mas ele também, como uma pessoa jurídica, ele pode prestar serviço para essa mesma empresa. Então, ele emite a nota fiscal e recebe o salário. Aí sim existe uma incompatibilidade, porque não é possível a gente ter os 2 modelos para uma única pessoa, Entendi. entendeu? Esse é o cuidado que deve ser observado. Esse é o cuidado. E eu me recordo, Bernardo, algumas vezes que você esteve aqui conosco, você falou muito para gente sobre a auditoria de riscos trabalhistas, a gestão de riscos, mas principalmente a questão da auditoria trabalhista. Você acha que uma auditoria trabalhista, já com o envolvimento de um corpo jurídico, e aí nós estamos falando de auditoria trabalhista jurídica, né? Ela vai contribuir para ajudar o empresário a tomar essas decisões, a identificar essas situações de sombra e ver a importância do advogado já desde o início desse movimento? Como é que a auditoria trabalhista jurídica ela funcionaria ajudando a elucidar quando pode, quando não pode, quais são os cuidados? A auditoria trabalhista, ela vai funcionar com uma forma de antecipar esses problemas, né. Então a auditoria ela vai ajudar o empresário, primeiro, a identificar essas funções, né, que são possíveis de serem pejotizadas, identificar ali, o processo de contratação, né. Então, da mesma forma que eu tenho o processo de contratação de um seletista, a gente tem que pensar nesse processo de contratação do PJ. Por quê? Além da pessoa, né, e da empresa, eu tenho que analisar alguns requisitos da própria pessoa jurídica que irá prestar o serviço. Então isso é super importante. E dentro da auditoria eu vou identificar o que a empresa está fazendo e o que ela deveria fazer. Então a gente já estrutura esse processo, vamos dizer assim, admissional do PJ, né, o processo de contratação. Na etapa seguinte, a gente vai pensar justamente nesse dia a dia que nós dissemos, né. Então o PJ, ele tem que funcionar como prestador de serviço, e a auditoria vai identificar esses pontos de irregularidade dentro da prestação de serviço e dentro da relação contratante-contratada. E também a gente não pode deixar de esquecer da rescisão, do término daquele contrato de prestação de serviço, ele vai precisar de seguir, né, o que a legislação civil, né, o que está previsto no contrato determina, né. Então, um erro clássico nas rescisões é a gente pensar o PJ como um CLT e querer pagar, proporcionais de férias, 13º, sendo que isso não existe. Então é olhar para o cenário, né, da empresa que contrata e tem esse interesse em contratar PJ e trazer para ela mais clareza, né, e segurança do que de fato tem na legislação. Bernardo, e por tudo que você tem nos dito, tem nos falado,
A pejotização ela tem muitas vantagens em determinadas situações. Na sua avaliação, você acha que o futuro do Brasil em relação ao assunto pejotização é uma direção de aumento desta modalidade de contratação? Você vê o futuro do nosso país como um aumento, as empresas buscando cada vez mais esse modelo ou não? A aversão ao risco do empresário pode frear esse movimento? Uhum. Eu creio que a gente caminha para um modelo mais flexível de relação de trabalho, que consequentemente vai aumentar o número de contratos de PJ, né? A gente vê esse movimento dentro do próprio STF, que é quem replica, né, o entendimento para todo o judiciário. Então hoje tem o tema 1389, que ele vai tratar especificamente sobre a pejotização. A gente acredita que nesse ano, no mais tardar, no próximo ano, já tem uma resolução do caso. E todas as decisões, né, nos últimos anos, desde a reforma trabalhista, passando pelo último entendimento do STF, é de que esse modelo ele é aceito, essa flexibilização, né? O STF já disse que o vínculo seletista não é a única forma de trabalho, né? Então existe uma forma mais ampla reconhecida e a pejotização ela é uma dessas formas. Então a gente caminha justamente para esse modelo. E principalmente, eu acho que a sua fala ela também traz um outro assunto, que é a questão da reforma tributária. Uhum. Que, querendo ou não, a gente tem esse tema em voga aí desde já do ano passado, mas esse ano com muito mais força. Você acha que os modelos de pejotização, essa flexibilização, Uhum. isso vai contribuir Uhum. para as empresas que estão passando pela reforma tributária? Uhum, sem sombra de dúvida. O modelo ele já vem ganhando força nos últimos anos, né? A reforma tributária vai mencionar a respeito da obtenção de crédito a partir de empresas terceiras, né? E o modelo PJ é justamente isso, é uma empresa terceira prestando serviço para você, e essa empresa, né, que é formada pelo PJ ali, ela pode gerar crédito para sua empresa, para contratante. Uhum. Então esse modelo, né, ele tende a ganhar uma força ainda maior, pensando no planejamento tributário, né, com esse viés trabalhista também, de ganho de eficiência operacional e, consequentemente, de recursos através da própria tributação, né, de uma eficiência tributária maior. Bom, Bernardo, a gente está chegando aí ao final do nosso episódio. Realmente o assunto é muito interessante, tem certamente outros temas que a gente pode explorar aí num outro momento. E eu queria que você deixasse para quem nos acompanha uma mensagem final para quem está pensando em pejotização, ou quem está vivendo esse dilema. Você Uhum. deixasse aí para quem nos acompanha aí uma mensagem final sobre o assunto. Uhum. E, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Valeu, obrigado, viu, Ranilson? Eu fico à disposição para as próximas. E a mensagem é pensar, né, no modelo PJ como um modelo de eficiência operacional, né, mas também com um viés de gestão de risco. Não adianta querer pejotizar todas as funções, porque isso não seria possível. Então, pensando com esse viés de gestão de risco, é sim possível a gente caminhar para um modelo de eficiência operacional dentro do modelo de PJ. Bom, e você aí que nos acompanha, continue seguindo aí o Rcast para ter acesso a conteúdos desse nível que vocês puderam acompanhar hoje. Se você conhece alguém que está passando por esse dilema da pejotização, encaminhe esse conteúdo para ele e acompanhe também o R Fonseca, Direito de Negócios, nas redes sociais, que sempre tem assunto muito interessante para quem vive num país tão desafiante como o nosso. Hum. Obrigado, Bernardo. Obrigado.